Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Colunas e Notas na Web. Carlos, o que foi que nós assistimos durante essa semana? Então, essa semana aconteceram duas grandes estreias na cidade, entre várias outras coisas. A gente vai destacar duas que são completamente diferentes uma da outra. Uma delas é o Ecos, que abriu lá no Teatro Folha, marcando inclusive a Reinauguração do teatro. Reinauguração do teatro, em função da reforma que foi feita. O teatro está mais transado, está com uma fachada nova, ficou bem bacana. E, exatamente, aconteceu a estreia do espetáculo que já vinha vindo em pré-estreias em Campinas. E eles ficaram numa longa temporada, inclusive em Campinas, exatamente, né? Para ser, digamos, uma outra cidade grande do estado, uma temporada longa. Eles ficaram cerca de um mês lá com casas lotadas. Exato, e depois disso eles foram para o Festival de Curitiba, onde foram muito bem recebidos também, pelo que a gente soube. E é um espetáculo que está bem bacana, quer dizer, já é um clássico da dramaturgia norte-americana, né? E já teve 3 montagens aqui no Brasil, fora N outras pelo mundo. A mais recente, inclusive, foi a mais polêmica, que era justamente a que foi feita em Londres, que tinha como protagonista o Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter. Uhum. Que na época foi criticado, porque afinal de contas era um texto pesado, onde ele ia ter que aparecer nu em várias cenas e tal, como se isso fosse algum problema para um ator, mas enfim, foi como as pessoas receberam. A montagem brasileira está sendo protagonizada pelo Leonardo Mijorin. Exato, e o Elias Andreato, e mais um elenco grande acompanhando. Com direção da Alexandre Reineck, né? É uma produção da Conteúdo Teatral, que é quem administra lá o Teatro Folha, e tá bem bacana. A gente foi assistir, tem uma direção de arte muito legal, os cenários estão muito transados, uma luz muito adequada também, e eles conseguiram algumas soluções muito interessantes para resolver a questão dos cavalos, por exemplo, que é meio que um padrão nas montagens internacionais, caracterizarem alguns atores de cavalos para fazerem... Inclusive com algumas armações, ou uma cabeça de cavalo feita de arame, e nada disso precisou nesta montagem. Excelente, não é? O resultado ficou muito bacana, porque eles não usam praticamente nenhum adereço. Existe um adereço, não é o caso da gente comentar, porque é legal que as pessoas vejam, que é muito discreto e ficou muito legal. Essa foto que está no ar, com o Leonardo Mijorin em cima de um cavalo, é apenas ilustrativa. Não tem nenhum cavalo em cena. Nenhum cavalo em cena, e nem há necessidade disso. Não faz falta. Vamos dar um resumo do que se trata, né, o texto. Ele é do dramaturgo americano chamado Peter Shaffer, que ouviu essa história de um amigo, e ele não conseguiu apurar nada da história, porque o amigo contou muito rapidamente um comecinho da história, viajou e morreu, então ele não soube como acabava a bendita da história. Uhum. O que aconteceu? Ele criou um texto a partir da história da cabeça dele. Uhum. É um rapaz aparentemente saudável, sem problemas e tal, que tem um pai anarquista e uma mãe que é repressora, religiosa e tal, que de repente mutila os cavalos no estábulo, cega esses cavalos. Aí ele vai ser tratado por um psicoterapeuta, na realidade um psiquiatra, né? Que é o papel que o Elias Andreato está fazendo. Faz, inclusive, brilhantemente. Sim, ele está muito bem. O Elias é um ator fantástico, a gente já conhece N trabalhos dele, e particularmente esse está muito bom, está muito bacana. Aí é isso, quer dizer, na realidade o texto gira em torno da relação deste paciente com este médico, e da descoberta em camadas de todo o processo que levou o personagem interpretado pelo Leonardo Mijorin a ter tomado uma atitude, porque ele é, na verdade, um amante dos cavalos.
Ele gosta muito do animal. E, enfim, há uma série de eventos que acabam levando ao crime. É uma montagem muito bonita, está muito bem azeitada. Essa coisa deles prepararem o espetáculo fora antes de vir para São Paulo também resulta de uma maneira muito legal, porque a hora que chega aqui o espetáculo já está redondo. Uma direção bem segura do Reineck, que normalmente é associado a coisa da comédia, né? A maioria dos trabalhos dele são em comédia, mas que faz um trabalho muito bom nesse drama também. Eu acho que era legal as pessoas assistirem, eu recomendo, eu acho que está bem bacana. Então fica a nossa sugestão. O Eco está no Teatro Folha, do Shopping Pátio Higienópolis, na Avenida Higienópolis 61. Os horários são de sextas às 21h30, sábados 21 horas e domingo 20 horas. E os ingressos bastante simpáticos no preço, R$40 e R$60. Depende do dia, mais caro, mais barato. Tá, agora a gente vai mudar um pouquinho o assunto. Nós tivemos a oportunidade de assistir ao Batman Live, que está em cartaz, acho que estreando hoje, inclusive, no ginásio do Ibirapuera. Não é exatamente teatro, mas é uma forma bastante divertida de você ir ao circo, que na verdade é o nosso segundo, se não o primeiro, a nossa segunda forma de teatro. O que você, que é um apaixonado pelo personagem, achou do que você assistiu lá? Olha, eu gostei bastante. Eu fui imaginando que fosse alguma coisa meio micada e tal, um espetáculo caça-níqueis, mas ele resulta impressionantemente. A gente tem um promo legal para mostrar algumas cenas, eu acho que a gente vai aproveitar e passar agora e depois a gente comenta em cima disso. Então vamos assistir ao Batman Live. We're telling a really good Batman story live. Então, isso aí foram as cenas que a gente trouxe para vocês do Batman Live, que está em cartaz lá no Ibirapuera. É um espetáculo grandioso, como dá para ver por esse promo. A gente, na coletiva, conseguiu descobrir uma série de detalhes. Por exemplo, é um espetáculo que foi aprovado e produzido em conjunto com a Warner e com a DC Comics, ou seja, não é nada da cabeça do produtor, mas sim uma coisa feita baseada nos personagens, com autores e profissionais envolvidos que normalmente estão envolvidos na confecção dos comics. Então, quer dizer, é um produto oficial, dá pra gente dizer isso. Aí, você vai assistir e tem uma surpresa, porque é um espetáculo com muitas atrações de circo que cabem dentro do roteiro. Ele tem uma história com começo, meio e fim, baseada na história do Batman, mas intercalado com alguns números circenses, o que é um atrativo a mais, inclusive, para as crianças menores. Que assim, é legal quando o Batman está em cena, mas também é legal quando entram esses números circenses. Eu só queria discordar de você no aspecto de que para criança menor eu me diverti, ou então a minha criança interior ficou com 8 anos de idade. Eu achei muito bacana, e olha que eu não sou particularmente fã de circo, tá? Mas eu acho que ter visto todas aquelas atrações, trapézio, como eu disse, malabares mágico, tem números de desaparecimento fantásticos. A gente sabe que é truque, mas é muito, muito bem feito.
E custou a produção, Carlos, 50 milhões de dólares. Exatamente. Então, é também a estrutura técnica mais pesada que já foi colocada no vão do Ibirapuera. É difícil, inclusive, para quem gosta um pouco mais de bastidor das coisas, desviar os olhos. Você às vezes tem dificuldade de ver o que está no palco, você quer ver como é que eles estão armando a próxima sequência que vai acontecer. É muito interessante, você não achou isso? Eu achei, inclusive na hora que a gente entrou, que ainda está com luz geral acesa, ou seja, você está vendo tudo que está acontecendo, o primeiro comentário que surgiu foi: olha, a Batcaverna é em cima. Porque o aparato de luz, de câmera, de tudo que tem montado sobre o palco é uma coisa completamente absurda. Eu fiquei horas olhando para aquilo, tentando fotografar e tentando ver os detalhes, os câmeras que ficam pendurados, escondidos no meio da estrutura. É uma coisa muito maluca e muito legal de se ver. A gente sabe que o desenho dos vilões do Batman são sempre mais caricatos, né? São sempre coisas mais HQ mesmo, né? É tudo muito colorido, muito com um traço bastante marcado. Mas o Batman e o Robin, enquanto Bruce Wayne e o Dick Grayson, são bastante convincentes, os atores. Sim, não, eu acho que está todo mundo muito bem nas caracterizações. Os vilões foram... o desenho dos vilões foi respeitado, o traço original dos quadrinhos. Inclusive a Mulher Gato tem uma roupa meio retrô, não tem a ver com aquela fantasia da Michelle Pfeiffer, que apesar de ser bacana, não era uma coisa original. Ela tem uma fantasia mais retrô, o Pinguim está excelente, o Coringa, para variar, rouba a cena, porque é o personagem mais complexo, mais denso que tem em toda a mitologia do Batman. Agora, os dois atores que fazem o Bruce e o Dick são muito simpáticos. Inclusive a gente teve a oportunidade de conversar com eles na coletiva, assim, proximamente e tal, e são pessoas muito simpáticas que passam muita credibilidade para o que estão fazendo. E tirando isso tudo, o espetáculo é um tremendo show multimídia. Quer dizer, a hora que o Batmóvel entra, e a gente não vai dar detalhe nenhum, as pessoas aplaudem. É uma coisa absurda de bem feito, de bem montado. Quer dizer, é um negócio que vale... Tecnicamente é muito perfeito. Tecnicamente é muito perfeito. Muito bem feito. E assim, acho que o único reparo talvez seja quem vai com criança muito pequena, é preferível que vá na matinê. Porque crianças, o espetáculo é longo e as crianças se cansam. Se entediam um pouco na primeira parte, mais ou menos com uns 40 minutos de espetáculo, as crianças já começam a se inquietar. Crianças muito pequenas têm esse problema. Se for à noite, começa a dar sono. Então, quer dizer, nem aproveitam direito, nem os pais conseguem aproveitar também. Eu queria dar umas informações que eu acho interessantes. É uma produção que está vindo da Europa, já está em cartaz há cerca de 2 anos lá, percorreu diversos países da Europa, a um custo de produção de 50 milhões de dólares, como eu disse, e a próxima parada deles é Buenos Aires. Eles abriram mais uma semana aqui no Brasil, me parece que eles ficam em cartaz até o dia 29, Exato. Próximo, completamente com ingressos esgotados, então eles tiveram que abrir essa outra semana, e depois disso eles vão para Santiago, no Chile, e aí sobem para a América Central e devem terminar daqui a uns 3 anos a temporada nos Estados Unidos, onde as arenas, eu fiquei sabendo, são de 15 a 20 mil lugares, enquanto o nosso Ibirapuera tem 5 mil. Ou seja, é um espetáculo realmente de grande porte, que está sendo trazido pela Time for Fun, os mesmos produtores de a família Adams, no momento em cartaz no Teatro Abril. E o produtor desse espetáculo é o produtor associado de Mamma Mia, que acabou de sair de cartaz no mesmo Teatro Abril. Então, é uma recomendação nossa, vale muito a pena assistir, né, Carlos? Eu particularmente gostei bastante, é divertido, é um pouco longo, mas para quem é fã do assunto, passa rapidinho. Um show de luzes, de cores e figurinos bem feitos, é bem divertido. E eu gostaria de ratificar uma coisa que não é para criança, é para adulto também, é muito, muito divertido, gente, vamos ver. Não, é para criança também. Sim, é para criança também. O que mais que a gente vai falar agora?
Tem um monte de coisa para falar agora. Se você quiser, a gente pode inclusive começar a comentar as estreias que vão acontecer essa semana. Uhum. Então, gente, vamos para as estreias. E agora eu vou botar meu óculos, tá? Senão não enxergo nada. O primeiro espetáculo é Até Onde a Vista Alcança, que é um texto de Reinaldo Santiago, com direção geral e adaptação de Jair Aguiar. A vida dos peões do interior de São Paulo é contada neste texto do jeito que ela realmente é, sem tinturas, sem romantismos exacerbados, apenas seres humanos cercados de dramas verdadeiros e amores correspondidos ou não. Esse espetáculo estreia no Teatro Coletivo, na Rua da Consolação, 1623, no centro, às quartas e quintas, até às 21 horas, até o próximo dia 10 de maio. Os ingressos são de R$15, se você comprar antecipadamente, R$20 e R$40. Fica aqui a nossa sugestão para ver esse espetáculo assim com um sotaque paulista. Próximo é Bichado. Bichado aponta a paranoia de guerra e experimentos secretos feitos em soldados. É uma comédia de humor negro e um soldado desertor na Guerra do Golfo desenvolve uma crescente paranoia envolvendo experimentos secretos feitos em militares, claro, pelo governo norte-americano. O texto é de Trace Letts, com tradução de Tiago Ledier, e a direção é do Zé Henrique de Paula. No elenco, Enate Falbel, Paulo Cruz, Alexandre Freitas, Adriana Alencar e Rodrigo Caetano. Está no Teatro do Núcleo Experimental, que fica lá na Rua Barra Funda 637, às sextas e sábados, às 21 horas, às segundas-feiras também, às 21 horas, e domingo, às 19 horas. Curioso, né? Um espetáculo que vai de sexta a segunda-feira. E num espaço novo, né? Esse Teatro do Núcleo Experimental acabou de ser reformado e tal, e parece que ficou bem bacana. A gente ainda precisa ir lá conhecer. Agora, aqui no Mini Teatro, na Praça Franklin Roosevelt, que é um espaço simpaticíssimo, estreou Cabeça de Papelão, que é inspirado numa obra do João do Rio, que é aquele famoso cronista. Um famoso cronista. Um famoso carioca. cronista da vida do Rio, né, da vida carioca. E o texto mostra um homem que descobre poder se adequar ao mundo ao se camuflar de cidadão padrão, trocando sua cabeça por uma de papelão. O famoso homem caixa, provavelmente. Com texto de Ana Roxo. A direção é do Kleber Montanheiro, que está em cartaz aqui no Teatro Popular do SESI, na peça da nossa amiga Neide Veneziano, no Mistério Bufo. Né? Então vale dar uma confiada. Uma confiada é muito bom. O Mini Teatro fica na Praça Roosevelt, 108, na Consolação, sábados às 23, domingo 21 horas, até 1º de julho. Ingressos a R$30, tá, gente? Bom, vamos para o próximo. 100 dicas para arrumar um namorado. Arranjar namorado. Arranjar namorado. É o óculos. Em esquetes, uma atriz mostra dicas, toques, caminhos para ajudar a mulherada a se dar bem nas relações afetivas. O texto é da Cacau Higino e da Daniele Valente, que também é atriz e produtora do espetáculo, e conta com a participação do Cristiano Cochrane, tá? Com a voz de off da mãe do Cristiano, que é a dona Marília Gabriela, nossa querida jornalista Marília Gabriela. O espetáculo estreou agora na quarta passada no Teatro Folha, no Pátio Shopping Higienópolis, e na Avenida Higienópolis 618, às quartas e quintas às 21 horas. Os ingressos custam R$20 e R$10. O Direito de Cantar é um musical que homenageia o rádio brasileiro, feito pela companhia Teatro Rock. O texto é do Marcos Ferraz, com direção musical da Carol Bezerra e da Fernanda Maia. Tem a Bia Borim, o Diego Roda e a Lívia Lisboa no elenco. E o Teatro Zanoni Ferriti fica na Avenida Renata 163, na Chácara Belenzinho. O espetáculo fica em cartaz às sextas e sábados às 20 horas, domingos 19, até o próximo dia 20 de maio. Ingressos a R$10. Gente, vale conferir, é divertido. Bom, O Direito de Cantar. Não. Perdão, eu errei aqui. O Pacto.
Pacto é um texto de Pedro Darwin, com direção do próprio autor e da Sandra Romero, que traz o Klaus Prieto, o Pedro Darwin, a Helena Maria e outros, entre outros, né? Não recomendado para menores de 12 anos, está em cartaz lá no Teatro Eva Vilma, na rua Antônio de Lucena, 146, no Tatuapé. Agora dá pra gente entender por que não é recomendado para crianças, né? Pelo próprio promo dá pra sacar isso, e a história, né? A base da história, que é um produtor que, para alavancar a sua carreira musical, assina um pacto, só que esse pacto vai modificar a sua vida. Então, é um Fausto, Mefisto disfarçado, né? É bom não levar mesmo criança com menos de 12. Ou então a sua criancinha não vai dormir nunca mais, né? É, por aí. Olha, no Teatro Augusta temos o Senhora no Jardim, que narra uma história de amor entre uma prostituta e um jovem em liberdade condicional. O texto é do Maciel Oliveira, com a direção de Fábio Rodrigues, e traz o próprio Maciel Oliveira e a Natália Amaral no elenco. O Teatro Augusta fica na Rua Augusta, 943, na Consolação, e os horários são às sextas, 21h30, sábados, às 21 horas, domingos, 19 horas. Vai até 10 de junho, ingressos estão de R$40 a R$50. A última estreia desta semana é Solidão A2, Fragmentos. A partir das obras de Edward Hopper, Christian Boltanski e Fyodor Dostoiévski, a Epifania Companhia de Teatro mostra diferentes aspectos na solidão. O texto e a direção são de Samir Sinheu, com Adriano Dugloss, Amanda Pereira, Andressa Brasil, entre outros. E está lá no Vig Espaço Cênico, um espaço super simpático, na Rua Capote Valente, 1323, em Pinheiros. Sábados às 21 horas, domingo às 20, até o próximo dia 3 de junho. E os ingressos estão a R$30. Carlos? Então, eu acho o seguinte, a gente pode falar de algumas reestreias e depois dar um break? Vamos. Depois, no outro bloco, a gente continua com esse material. Tá ótimo. Tá bom? Então, por exemplo, você tem aqui nas reestreias A Construção, que é baseado numa obra de Kafka, que é um dos últimos trabalhos de Kafka, sobre uma criatura que vive sob a terra, construindo um abrigo para se proteger. É um texto do Kafka, com a adaptação e direção do Roberto Alvim, estrelado pelo Caco Ciotler. No mínimo deve ser interessante, porque o Caco é um excelente ator. Né? E está em cartaz lá no Clube Noir, na Rua Augusta, 331, Consolação. De sextas e sábados às 21, domingo às 20 e vai até o dia 29 de abril, com ingressos a R$40. E uma outra coisa que está voltando a cartaz é o show do Maxud, que é o Emoções que o Tempo Não Apaga, uma crônica musical. É um show muito divertido, principalmente para quem tem uma determinada faixa etária que vai lembrar das canções de Frank Sinatra e tal. É muito gostoso de assistir. Tem texto e direção do Henri Maxud, estrelado pelo Rodrigo Mialaré, eu sempre enrolo para falar o nome. A Bianca Tadini. Tadini e a Cláudia Gomes. Está lá no Teatro Maxud Plaza, na Alameda Campinas 150. Sextas às 21. Vai até o dia 29 de junho, com ingressos a R$50. Eu gostaria de fazer um comentário sobre as emoções que o tempo não apaga, porque ele já está em cartaz há uns 5, 6 anos. Com uma excelente plateia, o público volta, gosta muito desse espetáculo. Eventualmente algum dos protagonistas sai para fazer algum outro trabalho, entra uma outra pessoa, mas geralmente a gente de muito gabarito, como é o caso dos 3 que estão agora. O próximo é Homens de Solas de Vento. Sem falas, a peça da CIA Solas de Vento usa técnicas circenses para contar a história de 2 estrangeiros presos na sala de imigração de um aeroporto. A concepção do espetáculo e a interpretação é do Bruno Rudolphi e do Ricardo Rodrigues. Está em cartaz no Teatro Cacilda Becker, na Rua Tito, 295, na Vila Romana. Sextas e sábados, que horas, Carlos? 21 e domingos às 19. Vai até o dia 20 de maio com ingresso a R$10. Quer dizer, não tem desculpa para não ver. Não tem. Gente, vamos agora para um break, para um intervalinho, a gente já volta. Obrigado.
todos, somos da equipe Go Blue, estamos aqui todas as quartas-feiras às 16 horas na Clique TV. Conversando sobre investimentos em bolsa de valores, renda fixa, educação financeira e trades. Inclusive, nos meses de março e abril estaremos falando sobre imposto de renda. É isso aí, assista. Quartas-feiras às 16 horas aqui na Clique TV. Olá, gente, eu sou Solange Frazão, quero fazer um convite muito especial a você. Assistir o meu programa aqui na Clique TV, toda segunda-feira, das 2 às 4, ao vivo. Te espero, tchau. Meu querido telespectanauta, mistura de telespectador com internauta. Se tem alguma coisa melhor para fazer na sexta-feira, não? Já pensou em despirocar? Peraí, deixa eu ver. Você já despirocou hoje, meu senhor? Ele tá meio tímido, então se você quer perder a timidez, despirocando toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, comigo, Jorge Paulo. Então temos um encontro marcado sexta-feira, às 2 da tarde, hein? Despirocando. Sejam todos bem-vindos. O Acesso Livre vai entrar no ar e o programa de estreia está sensacional. Vamos ter que, ao vivo no palco, a galera do grupo Sam Prazer. Vamos ter também uma matéria interessantíssima feita com o Dieguinho de Malhação, lá no Rio de Janeiro. Fomos ao Parque Ibirapuera e mostramos para vocês quantas coisas interessantes você pode fazer por lá. Tem também comédia em preto e branco com Marcelo Marrom e Rodrigo Capella. E também uma matéria sensacional, já que está chegando a Páscoa, falando sobre o que é melhor, beijo na boca ou chocolate. Tudo isso aqui na estreia do Acesso Livre, na Clique TV, quarta-feira, das 15 às 16 horas. Eu te espero, até lá. Valeu! Porque comer sal faz mal para a saúde. Então, o sal, ele pode aumentar a pressão e aumenta a retenção de líquidos. Então, se a gente tomar muita água e diminuir a quantidade de sal, a nossa saúde está sendo privilegiada. Oi, bem-vindos de volta ao nosso bloco de entrevista aqui do Colunas e Notas. E a gente está tendo a grata satisfação de receber aqui conosco o Rodrigo Feldman, que hoje estreia a Terra Santa, o espetáculo no Teatro Elias Andreato, que foi inaugurado na quarta-feira passada, né, Rodrigo? Isso. E uma justa homenagem em vida para um grande ator, um grande diretor como o Elias, né? Poxa, com certeza. A gente está tendo a honra de... Primeiro, bom dia, obrigado aqui por nos receber aqui no programa. Nossa, o prazer é nosso. Sim, a gente está tendo a honra de reestrear o Teatro
já estou misturando tudo. Porque a peça chama Terra Santa no teatro. No Teatro Santa Catarina. Não, no Teatro Elias Andreato, no Hospital Santa Catarina. É tudo muito santo na sexta-feira 13. É que a sala é Elias Andreato, mas o teatro é o Teatro Santa Catarina também. Tá, é que a gente não conheceu o espaço ainda, a gente deve ir hoje à noite. É o homenageado, é o Elias Andreato, que estava lá quarta-feira também. E você não quer falar um pouquinho do espetáculo pra gente? É bom, né? É bom falar um pouquinho pra gente saber do que estamos falando. Na verdade, essa peça se chama Terra Santa, ela é de um autor chamado Mohamed Kassimi, que é um francês, e que eu conheci durante os meus estudos na França. Que eu fui fazer um mestrado lá na Sorbonne Nouvelle, que é uma faculdade de teatro, que eu fui fazer uma pós lá. E durante esse mestrado, uma menina que estava fazendo um mestrado sobre teatro árabe, ela descobriu esse texto e me chamou pra gente atuar e dirigir juntos, durante a faculdade que a gente mostrou num festival. E esse texto eu achei fantástico, que fala sobre a guerra, mas ele não é um texto de guerra, é um texto que fala sobre. E eu achei, quando eu voltei pro Brasil, morei 4 anos lá, e quando eu voltei, eu falei, eu nunca tinha visto nada disso aqui no Brasil, que tivesse um tema desse, que falasse um pouco sobre um tema que, na verdade, a guerra é um pano de fundo, e de repente, no teatro eu via algumas coisas de brecha que a gente tenta, mas não tinha, faz parte muito desse nosso contexto, né, falar de guerra. E é uma guerra contemporânea, né? Totalmente contemporânea, e principalmente que o texto mais legal é que ele não coloca o local, ele não fala estamos na Palestina, estamos nos Estados Unidos, não estamos no Afeganistão, ele deixa isso em aberto. Isso que é bacana do autor, que você coloca isso em qualquer lugar. E é como eu imagino isso pro Brasil. Sim. Porque aqui no Brasil a gente vive numa guerra, né? Inclusive os povos da Terra Santa, digamos assim, aqui no Brasil tem uma relação completamente diversa das populações daquela região. Exatamente. Lá eles brigam, aqui eles têm lojas e negócios e relações. Tudo muito cordial, né? Tudo muito cordial aqui, né? É exatamente o que você falou, porque enquanto tá rolando essa guerra, a gente tá aqui batendo papo, né? Mas tem ninguém morrendo aqui na Paulista, aqui embaixo, ali na outra favela acabou de arrancar o braço de não sei o que da mãe do filho. Ou seja, vivemos uma grande guerra e continuamos batendo papo aqui, tomando uma água, e é o que trata o texto. Enquanto tá caindo bombas, fragmentação sobre a cabeça, eles estão falando sobre celulite, comendo iogurte, a vida continua. É justamente essa humanidade que resta na guerra. E o que eu acho mais interessante, não se trata da banalização da violência, mas da gente ter se acostumado com ela. Que é um texto que eu falo até do Kassimi, que eu trago bastante, que eu acho que define até a peça. Eu lembro há uns anos atrás de ter visto eu acho que era um documentário, um programa na CNN, que mostrava de forma muito clara a adaptação das pessoas, das etnias daquela região, o que você acaba de dizer. O cotidiano virou uma coisa tão normal, de repente uma bomba explode na casa do lado, eles recolhem o que é possível, acolhem aquelas pessoas e a vida continua sem drama. O que é a banalização? O que é uma banalização? E o pior, além da banalização, é a gente já ter se acostumado com a banalização, né? Porque assim, a violência tá banalizada, tá bom, o problema nem mais isso, a gente fala assim, bom, beleza, tá banalizado e pronto. A gente não choca mais. Não choca mais, é isso que é pior ainda. Que isso eu acho mais interessante. E a gente está trabalhando com atores fantásticos, que é um texto que eu tentei trazer uma concepção do espetáculo mais minimalista mesmo, porque é o que fala até no começo, na primeira indicação de texto, eles já falam, é uma cidade branca em que não tem nada, não resta mais araque, não resta mais gelo, não tem mais nada. Ou seja, o autor já dá indicação, porque essa peça já foi montada em Jerusalém, Paris, Berlim, Nova York, ela foi montada em vários lugares do mundo inteiro, e cada um teve uma concepção para fazer o espetáculo. Acho muito bacana esse. Eu já sou em cima da hora, mas eu achei que definiu bastante a peça. E que na verdade, quando você for assistir, você vai ver que ela é até diferente disso. É do Marcelo Fagundes, né? Se não me engano, esse trabalho? Não, é do Marcelo. Alexandre Fagundes, desculpa Alexandre, troquei o nome. Um ótimo trabalho do Alexandre Fagundes, que foi a nossa última arte, que já passamos por 3 pessoas fazendo arte e essa a gente chegou na final. E o que é bacana é que assim, na verdade isso aí parece uma coisa densa, que a peça vai ser quase uma peça de terror, mas na verdade é o contrário, a gente tem um texto assim,
bem limpo, um cenário bem minimalista. Por quê? Porque fica tudo centrado nos atores e no texto, que é onde eu queria chegar. Então, fala um pouco dos atores pra gente, quem que tá no teu elenco? Então, eu estou trabalhando com atores maravilhosos que conseguiram sobreviver ao caos que a gente criou, porque foi um caos até proposital, e hoje eu até já peço agora pela primeira vez desculpas, que hoje a gente vai ver o que vai ser esse resultado. Mas eu preciso dizer que pra gente chegar em um mês que a gente teve só de ensaio, na correria. Só um mês de ensaio. Teve um mês, sendo que o ator morava no Rio de Janeiro, às vezes tinha que passar uma semana e voltar a ser. De ensaio mesmo, não tivemos quase 2 semanas. E mesmo assim, foi instalado um caos, que na cabeça de todos era um caos, mas esse caos na minha cabeça é ordem, entendeu? Porque sim, é o caos que gera a produção da energia. Exato, né? E na minha cabeça isso era a ordem, né? Pra mim tava tudo organizado. Mas eu sei que é um caos pros outros. Mas isso conseguiu gerar relações tão autênticas. A gente conseguiu sair da superfície do texto, a gente conseguiu entrar, que era onde eu queria chegar, pelo menos. Hoje, se o ator não faz uma marca, se ele não sobe na hora que tinha que sair, se uma música entra errada, isso aí eu já estou me lixando, porque a gente tem o texto, a gente tem o que é a alma desse texto, que para mim é tão importante. Porque afinal de contas, né, Rodrigo, teatro é palavra. Teatro, exato. E é isso que estava meio perdido, que eu já estava um pouco também de saco cheio, quando eu quis trazer esse texto. Falei assim, bicho, vamos fazer alguma coisa, se é para fazer teatro, então vamos tentar fazer alguma coisa diferente, mas não é para fazer diferente, mas fazer não da mesma forma que todo mundo faz, por isso que eu vou ter que me adaptar. Vou fazer da minha forma. Sim. Por isso que todo mundo enlouqueceu e bacana que aguentaram até o fim. Mas essa coisa do caos que você estava falando, de ser inclusive um caos controlado, é bem interessante, porque força as pessoas a se agruparem. Exato. Elas têm que sobreviver àquilo de alguma maneira. Então a relação fica muito mais densa, muito mais rapidamente. Exatamente. Antes que pire todo mundo. E você falou a palavra até chave, olha que bacana, você já explicando, falou assim, e vão ter que sobreviver, se juntar. Que a gente tá falando. Mas olha, teatro é sobrevivência, grupo de teatro, a cada montagem é formado um novo grupo de teatro, que são pessoas que trabalham conjuntamente com um objetivo. E eu acho que teatro é anarquia, é caos sempre. Teatro é efêmero, cada apresentação é única, não é verdade? No teu elenco você tem o Bruno Altran. O Bruno Altran. Tá. Roberto Birindelli, Imara Reis. Olha. Imara Reis, grande Imara Reis, que tá arrebentando. Acho que o melhor espetáculo que eu já vi ela fazendo, que ela tá arrebentando. Porque a gente tá trabalhando com uma concepção. Só pra encerrar, e a Érica Zanão. Tá. Que também tá. São todos os atores que eu tô, assim. Isabel Wilker. A Isabel Wilker, ela teve que sair no meio do processo. Olha! Aí entrou a Érica Zanão, que já tinha feito o primeiro teste, que na verdade ela saía do perfil realmente que eu tinha pra atriz, só que ela fez um teste tão maravilhoso que eu fiquei com ela na cabeça. Mas aí veio a Isabel Wilker, viu? E aí, ela tinha totalmente o perfil que eu tava procurando. Aí eu peguei a Isabel. Só que no meio do processo ela teve que sair, então assim... Então, tinha que ser. Isabel, lamento, mas eu tava com o release errado na mão, a culpa é minha. Tínhamos também Herbert Bianchi, que também teve que sair no meio do processo. Pra você já entender que ainda por cima de um mês de processo, a gente ainda teve com vocês aqui, né? Alguns não sobreviveram nesse processo. Você diz uma coisa, a produção do Cássio Reis. A produção do Cássio Reis, da Phoenix Produções. Que é o mesmo de Os Monólogos da Vagina. Que também está em cartaz, com Monólogos da Vagina no Teatro Brigadeiro. E nós temos também a Lucine Matei na produção, Marina Previato fazendo a direção de arte, que é cenografia e figurino. E até o marido, o Caco Siocler, deu até uma forcinha também no cenário, tem uma instalaçãozinha que ele fez ali pra gente. O Caco é um doce. O Caco é fantástico, ele é um grande amigo nosso e a mulher dele também já estava surtando na produção. Ele teve umas ideias maravilhosas e ajudou a gente também. E também reestreia hoje a peça A Construção. A gente já até falou agora há pouco disso. Exato, então reestreia hoje, então também é uma super recomendada essa peça. Ou seja, teatro é uma grande família, né? É uma grande família. São trabalhos que migram de um para outro. É o que nos resta, não é? E o Teatro Santa Catarina, a gente fica na Avenida Paulista 200, aqui na Bela Vista. Os horários: sexta às 21h30, sábados 21h, domingo 19h30. Os ingressos de R$30 a R$40 simpático. Hoje você vai ao cinema e paga até um pouco mais caro que isso, se for dependendo da sala, você vai pagar mais. Né? Teatro, prestigie. Vamos fazer os outros textos que estão...
Não. Estreando? Isso, os outros textos. Você faz isso, cara? Claro. A gente tem mais 2 reestreias programadas para hoje, né, de espetáculos que já estavam. Um deles é o Orfeu Mestiço, que tem um subtítulo interessante, é uma hip hopera brasileira, eu achei bem legal isso. A peça mistura um teatro épico com elementos de hip hop e trazendo o mito do Orfeu para o contexto da ditadura militar brasileira, ou seja, salada total. Deve dar um resultado interessante. É a nossa Terra Santa. É. Foi a nossa Terra Santa mais recente. Seu querido. Texto e direção da Cláudia Shapira, com Daniela Belize, Luá Gabanini, Roberta Estrela Dalva e Roberto Estrela Dalva. No Sesc Santo Amaro, na Rua Amador Bueno 505. De quinta a sábado, às 20 horas, e vai até o final de abril. E os ingressos são de 4 a 16, como o Sesc sempre. Sesc, o verdadeiro Ministério da Cultura do Brasil. Maravilhoso, tá? Né? Outra que está reestreando é A Serpente, o tradicional, conhecido texto do Nelson Rodrigues. O resumo já entrega tudo, né? Mesmo casada, Lígia é virgem e quer se matar. Super Nelson Rodrigues. Para salvar a irmã, Guida sugere que a Lígia passe uma noite com seu marido. Mais Nelson Rodrigues ainda. Eu gostaria muito de fazer um comentário agora. Eu queria que o Nelson tivesse vivo hoje, porque eu morro de curiosidade, porque ele estaria escrevendo hoje. Né? Completamente. Ele estaria escrevendo Terra Santa, sabia? Estaria. Porque o Terra Santa me lembra, pra mim, é o Nelson Rodrigues de lá. Sim, é um cronista fantástico da vida brasileira, numa época em que as pessoas ainda se respeitavam um pouco. Hoje está complicado. O próximo... Não, peraí, deixa eu dar a ficha desculpa. técnica. A Serpente, que é do Nelson Rodrigues, tem direção da Heloísa Witz, com a própria Heloísa, Daniela Rocha Rosa e Elan Lima. Não, tem mais 2, desculpe, Diogo Pasquim e Laura Vidotto. Ok. Está lá no Teatro Ruth Escobar, na Rua dos Ingleses 209, às quintas-feiras, às 21h30, com ingressos a R$40. Tem alguns espetáculos que estão saindo essa semana. Então vamos falar sobre eles? Quer que eu leia? Que é o caso da gente comentar, porque é a última chance das pessoas se assistirem. Então, Rodrigo, olha, eu vou te contar o que está saindo de cartaz hoje, né? Aliás, nesse final de semana que você está entrando em cartaz. Aparências. Na São Paulo dos anos 1960, Maristela, uma austera viúva quatrocentona, cria os 3 filhos de maneiras bem distintas. O texto e a direção são do Ivan Valerro, com Agatha Bellucci, Marcos Tareto, Vanessa Fabrício, entre outros. Fica no Clube Esportivo Helvétia, na Avenida Indianópolis, 3145, em Indianápolis. Nossa, não é para ir para os Estados Unidos, é em Indianópolis. Tá? Sábado às 20 horas, domingo às 19, vai até o domingo e custa R$20. Conversando com mamãe. Devido à crise, Jaime fica desempregado e vê uma saída na venda do apartamento da mãe. O texto é de Santiago Carlos Oves, com direção da Suzana Garcia, com Beatriz Segal e Erson Capri. Está em cartaz no Teatro Renaissance, na Alameda Santos, 2233, aqui em Cerqueira César. Sábados às 21h15, sextas às 21h15, sábados às 22 horas, domingo às 18 até domingo, dia 15. R$70 e R$80 é o preço dos ingressos. Desvio. Acusados de um esquema de fraude, 2 homens são presos em uma sala da Polícia Federal. Texto da Juliana Gonçalves, direção do Pedro Garrafa, com Alexandre Ogata, Guilherme Magalhães, entre outros, no Viga Espaço Cênico, na Rua Capote Valente 1323, em Pinheiros. Sábados 21 horas, domingos 20, até o próximo domingo, dia 15, a R$30 o ingresso. Esse eu adoro o título. Filha, mãe, avó e puta. Uma entrevista. A história de Gabriela Leite, fundadora da primeira associação de prostitutas no Brasil e da grife Drascu, deu origem a esse espetáculo. A adaptação é da Márcia Zanelato, com direção do Guilherme Leme, nosso amigo Guilherme Leme, com a Alexia Deschamps e o Lori Santos. Está no Centro Cultural Banco do Brasil, na Rua Álvares Penteado 112, no centro, terças a quintas, 20, até o próximo
19 de abril, então é o outro final de semana ainda. Na realidade, ele acaba no meio da semana. Ah, é verdade, é verdade. Acho que até quinta-feira só. E os ingressos, gente, R$6, vale muito a pena ver. A gente tem ainda algum tempinho? Sim, faltou reforçar o serviço do Terra Santa. Então vamos lá. Quer falar, Rodrigo? Bom, faz o convite no ar. Vou fazer um convite para vocês que nos assistem. O programa aqui do Marcelo, do Carlos. Grande prazer em recebê-los. Recebê-los não, ser recebido. Pode receber à vontade. Queria convidar a todos para conhecer um texto maravilhoso do Mohamed Qassimi, que a tradução é minha, a direção também do Rodrigo Feldman, eu que estou aqui vos falando, com Imara Reis no elenco, arrasando na interpretação, fazendo o personagem Aliá, Roberto Birindelli arrasando fazendo o personagem do Iad, Bruno Altran fazendo 2 personagens, o personagem Amin e o personagem Ian, que são o antagonista e o protagonista um do outro. O mesmo personagem. E Érica Zanão arrebentando, fazendo uma personagem Nelson Rodriguiana, se fôssemos falar, já que tocou no assunto. Incrível. Então estão todos convidados no Teatro Santa Catarina, no novo teatro, a reestreia do Teatro Santa Catarina, aqui na Avenida Paulista, número 200, que fica mesmo dentro do hospital. Você entra no hospital, você já vai ver do lado esquerdo, vai ter o teatro. Então estão todos convidados para ver essa peça chamada Terra Santa. Seria um grande prazer vê-los lá. Você está estreando hoje, vamos ficar 2 meses em cartaz, sexta, sábado e domingo. Sexta às 9h30, sábado às 9 e domingo às 7h30. Ingressos R$30 na sexta-feira e 40 sábado e domingo. E fica até dia 10 de junho. Legal. E é uma nova forma de você ir ao hospital sem se internar. Interne-se no teatro, tá? Eu vou usar isso, hein? Mas é verdade. Eu vou usar essa Gente, eu queria agradecer os apoios, os nossos queridos parceiros do restaurante Santa Clara, que é almoço com deliciosa cozinha caseira, e não é uma frase, não é um slogan, é verdade. Isso é verdade, tá? mesmo. Lá na Rua dos Pinheiros 746, no bairro Pinheiros. O telefone é 3062-4985, vocês podem ligar, fazer reserva de mesa, porque realmente é muito bom. O Empório São João, restaurante café, também cozinha brasileira, na Rua dos Pinheiros 456, 30630114 é o telefone. Vale lembrar que o Empório São João, nos finais de semana, costuma sempre ter um pessoal tocando um jazz, sim, é uma delícia. Muito gostoso. E uma cozinha de primeiríssima qualidade. E o Dona Maria, cozinha brasileira, a Rua Deputado Lacerda Franco, 186, telefone 38134504. E a Laserland, Blu-ray, DVD, CD, vinil, DVA e CACD, na Avenida Rebouças, 2210, Pinheiros, 30820922. Vocês encontram, é o maior acervo que você pode encontrar em São Paulo em DVDs nacionais, importados, Blu-rays. Gente, Colunas e Notas de hoje fica por aqui. Muito obrigado. Temos mais? Novamente a gente aproveita e agradece a presença do Rodrigo. Vamos agradecer, Rodrigo. Eu que agradeço. Sua presença. Muito obrigado. Não é? Uma coisa meio mulher, né? Muito obrigado. Assim é, se lhe parece. Já que estamos aqui em teatro. E semana que vem a gente está de volta com mais um Colunas e Notas. Gente, obrigado.